Afronautas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do canal Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, de comunicação, de disputa de narrativa, através da afirmação da nossa história, nossa cultura, nossas tradições, nossa ancestralidade. Hoje está de volta a coluna da doutora Regina Nogueira, Cota Mulangi. Vocês devem ter pensado, nossa, como demorou. Só para lembrar, mês passado a gente deu uma paradinha. Então, aqui estamos hoje outra vez, dialogando dentro da pauta dela, saúde, equilíbrio biomítico e morte. E ela volta hoje com estudantes negros, negras de medicina, falando sobre a pandemia do Covid e as repercussões no ensino médico. Eu já vou trazer aqui para a sala, deixa só. Marluce Remígio foi a primeira a entrar aí, dizendo boa noite, povo lindo. Ela que é da Conepir, Maceió, Alagoas. Bruna Marzulo. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos arrastar geral para cá. Vamos pegar o link aqui do YouTube, colocar nos seus canais, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, dizendo, olha, o canal Pensar Africanamente já está ao vivo, se achega aí. Nós estamos no YouTube, mas estamos também no Facebook. No Facebook nós estamos na página Áfricas e na página Pensar Africanamente. De lá você compartilha no seu próprio Facebook. Ainda marca as pessoas que você acha que não perceberam que a gente já está ao vivo e que você, olha, chega aí que nós já começamos. E as pessoas depois te agradecem, é claro, né? Por você ter, embora o conteúdo fique gravado, vocês sabem que fica gravado, entretanto, nada como estar aqui dialogando no chat. Por falar em chat, quem está hoje na moderação é Carolina Hobbs. Muito obrigada, Carol. Ela que vai dialogar com vocês aí. Se vocês tiverem perguntas, tanto para a nossa colunista, como para os convidados e para a convidada, vocês podem fazer as perguntas que a Carol nos ajuda a não perdê-las. Ela pega as perguntas, coloca aqui para a gente no grupo privado. Alan Alves Brito, do NEAB, da Federal do Rio Grande do Sul, salve Cota, todas e todos. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos puxar aqui para a sala a doutora Regina Nogueira, Cota Mulangi, nossa colunista, e seus convidados, sua convidada. Deixa eu tirar aqui esse banner. Vocês já sabem o tema, então eu já posso tirar o banner aqui para a gente ter mais espaço aqui na sala de transmissão. Ok, aqui estamos nós, então. Veja só, pessoal, enquanto vocês vão compartilhando aí, eu também vou compartilhando, porque tem um pessoal que pede avisa quando começar, porque às vezes a gente não percebe também, porque às vezes a própria plataforma do YouTube não dá a devida visibilidade. Então, tem gente que segue o canal, que aciona aí a sinetinha para ser avisado e acaba não sendo avisado. Por falar nisso, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Acione esse sininho aí, que você sempre será alertada de que nós já estamos ao vivo, fazendo nossa transmissão ao vivo. Vamos ver aqui, então. Para dialogar esse tema com vocês, a pandemia do Covid e as repercussões no ensino médico, daqui a pouco a doutora Regina Nogueira vai explicar para vocês qual é a ideia desse diálogo. Ela, que é filha de Maria Agostinha e Francisco Goulart, de Mameto Indanda Lacata, que, aliás, já esteve aqui no canal na coluna de Babapolo e Fatidê. Ela também é autoridade tradicional do povo banto na diáspora, é médica pediatra intensivista, coordenadora nacional do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, Fonsan Póstima, e é doutoranda em biomedicina. Acho que a gente tem que atualizar, viu, Cota Mulangi, esse currículo, porque você acabou de dizer que já está numa nova função aí também, né? Para a próxima, a gente coloca atualizado.
Convidado, Arthur de Freitas Costa, já esteve aqui no canal. Ele que está no 5º período de medicina, é coordenador regional e coordenador de políticas de saúde da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. É membro do Negrex e militante do Afronte. A Riane do Carmo, estudante do 6º ano de medicina, ex-presidente do Comitê PUC São Paulo da Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina, na Seção Brasil, onde coordenou diversos projetos sociais, como o primeiro curso de Libras para estudantes de medicina da PUC São Paulo e o Adolescer 2.0. E o Felipe Alexandre, que é médico formado, residente de medicina de família e comunidade pelo Hospital Santa Marcelina, membro também do Negrex e do GT de Sexualidade, Gênero e Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. O Felipe também já esteve aqui conosco no canal, não é isso? Quem está vindo pela primeira vez é a Riane, que, aliás, disse que é a primeira live dela. Eu disse aqui é o seguinte, a gente só faz depois que faz a primeira, não para mais, né? Deixa eu ver aqui, Riane, você está se conectando por outro aparelho? Espera aí, deixa eu puxar aqui. Não é só porque eu estou te vendo 2 vezes aqui. Vocês ainda não estão. Eu estou vendo ela 2 vezes, vocês não. Mas não tem problema, não. Se você quiser ficar repetida na tela, eu te trago para cá em 2 aparelhos, ou então você fica um no bastidor e outro aí. Tranquila, tranquila. Seu microfone está fechado, então a gente não te ouviu, mas tudo bem, não tem problema não, fica tranquila. Marisa Valentino, boa noite, paz e luz. A Bruna Marzullo dizendo, Riane, maravilhosa. Eu vou, gente, eu sei que vocês estão compartilhando, mas eu também estou falando com vocês e, ao mesmo tempo, eu já estou aqui avisando as pessoas que pedem sempre para a gente avisar que já estamos ao vivo. E é claro que, na medida que vocês vão compartilhando, nossa audiência só vai aumentando. Então, é bom que vocês façam isso. Compartilhem o link do YouTube e compartilhem também, se vocês estiverem em Facebook, lá da página. Nós estamos transmitindo em 3 lugares. Aqui no YouTube e lá na página Áfricas, no Facebook, e na página Pensar Africanamente, no Facebook também. Doutora Regina Nogueira, há quanto tempo? Cota Mulangi, seja muito bem-vinda de volta ao canal Pensar Africanamente, com sua coluna. Por favor, a palavra é sua. Conta para nós aí o que você planejou para hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de poder estar de volta. Que saudade dos afronautas, que saudade de Silvani. Que bom estar aqui. Realmente a gente tem que atualizar, porque agora, e é muito a partir dessa nova experiência que a gente traz essa temática no dia de hoje na nossa coluna, que é o fato de hoje ser professora do curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas, na disciplina de Pediatria. Então, assim, a primeira live desse momento que eu tenho muito a agradecer, que é uma experiência nova que se constitui. E eu fiquei pensando, logo que entrei, que tive contato com os meus alunos, do quanto a pandemia realmente atingiu todo o ensino. Atingiu todo o ensino, desde os ensinos básicos até os cursos universitários. Mas fiquei muito mexida com o fato da medicina ser um curso que tem um aporte teórico muito importante, são em torno de 6 anos de teoria e de estudo que se continuam para o resto da nossa vida, mas o nosso elemento maior é o contato com o nosso paciente. Um contato que estabelece a nossa formação de relação médico-paciente. Que profissionais seremos está muito ligado ao ver os nossos professores atender, ao acompanhar o atendimento. E, na verdade, todo esse processo foi atingido. Então,
A partir deste lugar, eu fiquei pensando, como estão os nossos alunos e profissionais negros nesse processo? E que profissionais nós vamos ter para atender, né, logo após esse processo, né, quando se formarem, quando estiverem, e o que esta população negra, que tantas vezes a gente trouxe nessa coluna, que tanta dificuldade de relação médico-paciente tem por não ser vistos na sua integralidade, pela sua invisibilidade como sujeitos e sujeitas do processo, vão estar sendo tratados. Que profissionais teremos nisso que está sendo chamado de novo normal? Que profissionais nos atenderão? E o que nós, quando clientes, pacientes, usuários do serviço de saúde, devemos estar atentos ou não para esse processo? E que profissionais de saúde negros nós, do movimento negro, desejamos também para esse processo? E foi a partir daí que a gente primeiro se dirige ao Negrex, o Núcleo de Estudantes de Medicina Negros, que é um coletivo nacional que reúne profissionais que estão estudando ou já são formados e que se autodeclaram negros, para que a gente pudesse estar aqui conversando. É uma conversa entre nós com vocês, afronautas. É muito importante que você nos diga, através dos seus comentários, dos seus questionamentos, que profissional, e se você já tinha pensado na formação médica como isso, e que leve esta formação e esse debate também para refletir dentro de acordo com todos os outros cursos da saúde de outras áreas que continuaram vivendo no período da pandemia. E por isso a gente convida o Arthur, né, nosso primeiro aluno que vem até nós, um cara que já está aí na militância, que já vem fazendo da sua profissão esse processo de luta e que está lá tá agora no 5º período, né, de medicina. Eu sou das antigas, para mim é ano, né, então eu fico fazendo conta, 1, 2, 3, 4, 5, 3º ano. Trouxemos a Riane, essa moça linda, profissional, está aí já doutoranda, né? No 5º para o 6º, ou no 6º ano. No 6º ano já. No 6º ano, doutoranda, assim a gente chama, né? Doutoranda. E o Felipe, que na verdade se forma durante a pandemia e hoje está dentro de uma residência médica ainda dentro desse processo. Então, devolvo aí, Silvani, para que tu faça a chamada aí dos nossos convidados. E eu de antemão agradeço a vocês, a este canal por esse espaço e a você que está nos assistindo nesse momento. E vamos lá compartilhando. Ok, obrigada, Cota Mulangi, doutora Cota. A Saúde Black, ela sempre acompanha o canal e eu acho que hoje é um tema que dialoga com o perfil que você usa, Saúde Black, sempre, em todas as pautas, ela pergunta alguma coisa ligada à pauta da saúde, então eu imagino que seja a área que ela atua. Rose Culturando chegou aí dizendo tema muito importante. Vamos arrastando gente para cá. Já aumentou, a audiência já dobrou depois que nós começamos, quer dizer que vocês já estão fazendo a parte de vocês, né? Divulgando e arrastando as pessoas para acompanhar nosso diálogo aqui hoje. Arthur, então vamos começar contigo, né? Como a gente combinou. Seja muito bem-vindo de volta ao canal Pensar Africanamente. Muito obrigada pela presença, por favor. Muito obrigado, é sempre muito bom ter de volta. Olá, afronautas, eu tinha esquecido como que essa palavra é bacana, eu adorei esse termo, eu não lembrava que a gente se referia a todos os inscritos e todo mundo que está vendo no canal como assim, mas é muito bom estar aqui e é muito bom estar discutindo educação, sobretudo educação médica. Recentemente a gente está... Os congressos estão sendo online, né? Os eventos estão sendo online, e uma coisa que se discute muito esse ano, principalmente em congressos que se discute educação médica, né? A gente tem aqui no Brasil a Associação Brasileira de Ensino Médico, a ABEM, e dentro dela a gente quebra a cabeça tentando ver e tentando discutir o que é
que está acontecendo com a gente agora nesse contexto de que tudo está sendo online, assim, e como que você forma um médico, como que você forma uma médica nesse contexto. Mas, para falar de educação, e para falar de educação em 2021, não tem como a gente falar sem esquecer de um cara. Um cara que, se estivesse vivo, a gente estaria comemorando o seu 100º aniversário. Um cara que teve contribuições excelentes para o ensino, para a educação, principalmente de países africanos, né? Cartas sobre Guiné-Bissau, um livro dele, o Paulo Freire, fala sobre isso. A África do Sul adota a educação freiriana como base. É impossível discutir educação em 2021 sem citar Paulo Freire. E nesse contexto, a gente tem que lembrar de um conceito de Paulo Freire que se encaixa muito para o contexto que a gente está vivendo. Paulo Freire falava sobre o conceito de educação bancária, que é o conceito que a gente vive, em que fala que os professores seriam dotados de um banco, uma conta bancária de conhecimento. E quando eles vão dar aula, eles sacam parte desse conhecimento e transferem para o aluno de uma forma passiva, de uma forma sem reflexão, de uma forma que não haja um confronto, não haja ali um conflito antes de você produzir. Para o Paulo Freire, isso não existe. Não existe transferência de conhecimento. O que dá para a gente fazer é criar possibilidades para que os alunos, junto dos professores, cheguem, construam conhecimento em conjunto. Mas por que isso faz tanto sentido para a gente? Porque o que a gente está vendo é uma forma digital da educação bancária. E os professores, se o Paulo Freire estivesse vivo esse ano, ele veria que é claramente isso que a gente está fazendo. Os professores têm um HD de informações, cheios dos slides, cheios das aulas que eles dão, pegam dentro dessa pasta qual o conteúdo que eles querem dar e enviam, literalmente enviam para os alunos, muitas vezes de uma maneira que o aluno só consome aquilo, como se a educação fosse um filme da Netflix, uma série eu falei o nome da marca, não sei se ela Netflix patrocina esse canal, mas seria bacana. Mas como que isso está nítido para a gente? O que a gente está vivendo na educação de uma forma geral, não só na educação médica, mas na educação universitária e também na educação de ensino básico e médio, e eu acredito até depois do nível do ensino superior, né? O Felipe vai falar mais ou menos como está sendo na residência, ou seja, na pós-graduação da medicina. É isso. É uma transferência passiva de conhecimento, partindo do pressuposto que o aluno nunca não tem nenhum conhecimento sobre o assunto determinado, partindo do pressuposto de que o aluno nunca vai questionar, nunca vai ver aquilo e falar, peraí, não vai ter pensamento crítico. É uma coisa que o Paulo Freire falava pra caramba. E o que a gente vivia no ensino médico, mesmo antes da pandemia, é o que eu gosto de falar que é a Netflixação da medicina. Assim. Se você é estudante de medicina, você sabe que existem plataformas que funcionam muito parecido com as plataformas de streaming e que colocam todo o conteúdo do curso lá e você acessa da maneira que você quer. Como se você tivesse um grande arquivo de conhecimento e você acessasse na hora que você quiser, procurando exatamente o que você quer. Você quer estudar anatomia? Então tem lá videoaulas sobre anatomia. Você quer estudar cardiologia? Então tem lá as videoaulas sobre cardiologia. E isso era uma muleta, isso era um quebra-galho para o estudante de medicina muito grande, porque no contexto que a gente está vivendo, em que a educação universitária está sendo precarizada, você tem lá empresas que têm um capital financeiro muito grande para investir em aulas online com todos os recursos possíveis, com os slides mais bonitos possíveis, com os recursos de imagem, gráficos e sendo com professores que podem falar e se ficar ruim eles podem regravar. Se o exercício não funcionar, eles trocam o exercício. Então, era inviável essa competição entre esses serviços de plataforma e a educação médica que a gente estava tendo. A vantagem, no período pré-pandêmico, é que nada substitui a aula prática, a aula você olhando no olho do professor, a aula você dialeto no laboratório, pegando o boneco, e a aula de você indo em postos de saúde, indo em hospitais, indo em UTIs, e ali tendo a prática de verdade. Só que num contexto em que isso foi privado da gente, esses cursos ganharam. Porque quando a gente migra para o ensino digital, a pandemia começa, a gente se vê obrigado
a tentar, a única forma de aprender medicina seria online, a única coisa que a gente faz, que a gente tem, são esses serviços de streaming. Só que eles, de novo, os professores, eles entram, mas eles entram sem o apoio do governo, que não está nem aí, tanto para a saúde, não vai estar nem aí para a educação também, e não vai preparar os professores para esse ensino online, não vai preparar os alunos para esse ensino online. Então, eu venho de uma universidade pública, eu venho de uma universidade em que, ao contrário das faculdades privadas de medicina, que tem uma mensalidade de R$ 6.000 para cima, tem pessoas com situação vulnerável, tem pessoas que já estavam dentro de um contexto econômico muito vulnerável e quando começa a pandemia se agrava. Então, pouco se importou, o governo federal pouco se importou em se preocupar com essas pessoas, se preocupar com os estudantes e os estudantes universitários, principalmente de medicina, para ver se eles estavam preparados para essa dinâmica online. Então, foram poucas as universidades que tiveram recursos para comprar equipamentos ou dar dinheiro para os seus universitários terem equipamentos. Na minha faculdade, a gente felizmente teve, mas mesmo assim esse recurso é muito pequeno. A gente está vivendo num processo de sucateamento. E lembrando de outro cara, que também era amigo de Paulo Freire, já tinha falado há mais de 30 anos atrás sobre como que o processo de sucateamento no Brasil não é um mero acaso, não é uma coisa qualquer, é um projeto. Porque quem está ganhando em cima disso são justamente essas plataformas, são justamente essas empresas privadas que estão interessadas no ensino digital, no ensino que você não precisa de um prédio para fazer. É só você vender um curso e esperar que o aluno construa aquele conhecimento sozinho, sem auxílio, sem nada. Então, é esse contexto que a gente vive, assim. E dentro de uma universidade pública, enxergando as pessoas pretas ao meu redor, tendo essa dificuldade de acompanhar, porque o contexto econômico está muito ruim, então você tem que complementar a renda familiar da sua família. E se você tem que complementar a renda familiar da sua família, você tem que tirar o seu tempo de estudo, e como é que você mantém isso? E para a gente é muito mais complicado do que para, por exemplo, da Cota, que está dando aula para a universidade privada e que também vai ter esses problemas, porque a pandemia causou um estrago econômico para todo mundo, mas a gente sempre que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. A corda sempre vai arrebentar para quem é preto e pobre. E ainda mais que durante a pandemia estavam acontecendo diversas coisas que impactavam as pessoas negras. A gente tem que lembrar sobre todos os assassinatos de pessoas negras, vítimas de violência, seja ela policial, seja ela do tráfico, que a gente está vivendo. No ano de 2020, a gente viu uma Black Lives Matter enorme. Assassinatos com pessoas negras estavam acontecendo. Quem aqui se esqueceu de George Floyd? Quem aqui se esqueceu do menino João Pedro, que morreu dentro de casa? Quem aqui se esqueceu do Beto Freitas, que morreu enquanto estava fazendo compras no supermercado? Se a gente não morria pela peste, a gente estava morrendo por bala. A gente estava morrendo pela violência. Isso impactava a gente. E como é que você finge que não tem nada acontecendo e de repente você vai, liga sua aula e faz seu exercício? E como que isso deixa cada vez mais claro como que a saúde mental das pessoas negras é uma coisa que não é muito bem tratada, não é muito bem considerada, mas que, de novo, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Pensar como que a saúde mental dessas pessoas que não só tinham que enfrentar com as diversidades do isolamento social, não só estavam tendo que lidar com as perdas dos seus familiares, mas também estavam tendo que lidar com as perdas por causa do racismo. Não tem como a gente não falar sobre isso. Se a gente não bastava a gente ser exposto ao vírus, outro motivo para matar a gente vinha à nossa casa e causava um estrago. A gente sempre teve o genocídio que o Brasil está vivendo sempre aconteceu com a gente. O que a gente está vendo é uma causa de morte que está atingindo todo mundo, mas a gente sabe que atinge muito mais a gente. Então, a primeira morte de Covid no Brasil foi de uma mulher negra, empregada doméstica, que pegou o coronavírus vindo dos seus patrões que estavam passando férias na Europa. A primeira morte é nossa. Por mais que no começo todos os casos estavam acontecendo em pessoas de classe alta que estavam vindo da Europa, de férias, a viagem, pipipi, popopó, quem estava morrendo, quem
quem é obrigado a trabalhar todos os dias porque não consegue o auxílio emergencial, ou porque o auxílio emergencial não dá conta, somos nós. E como é que você faz um curso superior dentro desse contexto? Ao mesmo tempo que toda essa questão racial, o tema do racismo veio à tona, e como que isso, para a gente, surgiu uma demanda muito grande de falar sobre saúde da população negra. O racismo estava acontecendo, ele estava atorando, ele estava matando a gente, e urge uma necessidade muito grande de a gente falar, de a gente institucionalizar isso. O coletivo Negrex, que eu faço parte, conseguiu institucionalizar isso mesmo antes da pandemia, a disciplina de saúde da população negra na Faculdade de Medicina do Maranhão. E se naquele contexto isso já era importante, imagina no contexto que a gente está vivendo, que a gente está vendo como que tudo que a gente vive, tudo que interfere na vida humana, vai interferir de uma maneira muito específica para a população negra e vai interferir de uma maneira muito específica na nossa saúde. Então, como é que você faz um estudante de medicina nesse contexto? Como é que você promove a educação nesse contexto em que a educação está sendo sucateada, em que o SUS está sendo sucateado? E eu acho que é isso. Eu devo ter falado bastante, mas eu acho que dá para abrir para a gente começar a discussão. Tá certo, obrigada. Você traz uma reflexão aí bastante importante sobre diversas questões pertinentes. A Rose Culturando está dizendo que o Estado e a iniciativa privada têm economizado milhões com esse ensino remoto e a qualidade da formação é cada vez pior, assim como a precarização do trabalho docente. Vamos lutar por melhorias. Felipe, a Grace Camargo disse o seguinte: boa noite. Quando o Felipe sorriu, sentiu uma paz, um calorzinho no coração. Ela que está em São José dos Pinhais, no Paraná. Que delícia, coisa boa. A Lorena Sampaio dizendo: Arthur fala incrível. Deixa eu ver, Vera Lúcia, Conceição Caldeira, Comitê da Mulher da Aliança Integrada da Ação de Cidadania da UBM, o Negro, Roberto Jaguaribe. Vocês que chegaram depois já sabem que a parte que vocês perderam, assistam depois, porque fica gravado e à disposição. Mas vocês podem continuar compartilhando, continua compartilhando aí e trazendo as pessoas para acompanhar o diálogo aqui conosco. Vamos dar sequência, então? Riane do Carmo, seja muito bem-vinda. Que bom que sua estreia em live aqui no canal Pensar Africanamente. Por favor. Primeiramente, eu queria agradecer ao espaço que foi dado a mim. É uma honra mesmo estar aqui presente, poder falar. Eu estou no 6º ano de medicina. Os 2 últimos anos de medicina se deu com a questão do Covid. E na PUC, são 3 anos de internato, 4º, 5º, 6º. O 4º eu fiz antes dessa situação toda. Além disso, outra coisa que eu tenho que pontuar é que a metodologia da PUC é uma metodologia ativa. Então, eu acho que foi um pouco mais fácil a gente lidar com a questão do EAD, porque teve um pouco mais de... a gente estava um pouco mais adaptado a ir atrás do conhecimento, e o professor como facilitador desse conhecimento, de ir atrás desse conhecimento. Tá bom. Então, meu internato se deu, os primeiros 6 meses do 5º ano, se deu por práticas remotas, né? Depois eu retornei às atividades práticas propriamente ditas, né? Ao hospital, os ambulatórios, com as restrições de segurança, de distanciamento social, né? Com diminuição de alunos no ambulatório, algumas cirurgias eletivas foram canceladas. E qual que é a função do internato, né? Eu acho que para a gente entender como que impactou a questão da pandemia e do ensino online, ainda mais no internato, é porque o internato é uma prática médica. E a prática médica se divide em 2 pilares, propriamente dito. Tem a questão da teoria, né, do conhecimento científico que a gente adquire no internato,
que é basicamente você fazer diagnósticos e dar tratamento, e tem a parte das habilidades, tanto habilidades práticas, exame físico, você saber fazer um Papa Nicolau, quanto, eu dando exemplos, né? Quanto habilidades humanas. Então, você saber fazer uma consulta em que tenha empatia, em que tenha uma escuta ativa, em que tenha um bom contato olho a olho, tudo isso traz vínculo entre o médico e o paciente. Então, esse é o ideal do internato, né? E aí, como isso se dá numa prática remota? Então, eu vou dividir isso, eu vou falar primeiro da parte teórica, né? Então, e depois eu falo das outras habilidades. Então, na parte teórica, eu percebo que existem alguns fatores sociais que interferem muito no acesso direto a você obter essa aula, a você ligar o seu computador e assistir essa aula, né? Então, fatores sociais como tem internet, a internet da casa da pessoa é boa, né? No meu caso, não era. A minha internet, eu estava até oscilando agora, eu tive que trocar de aparelho aqui. A internet oscila, você cai da aula, você não consegue acessar, o vídeo trava, tudo isso interfere, né? Algo que não acontecia se você estivesse numa sala de aula. Outro fator, a pessoa tem um computador para assistir as aulas que foram dadas, que estão sendo ministradas, né? Um computador que ela possa despender o tempo, ainda mais em medicina, que é integral, despender o tempo todo assistindo. Um outro fator, existe um espaço de estudo, né, adequado para essa pessoa estudar. Por quê? Aqui na PUC, né, muitos alunos não são de Sorocaba, né, e a gente veio morar perto da universidade. E na questão da pandemia e da quarentena, retornaram às suas casas, retornaram às suas cidades de onde eles nasceram, né? E aí, essa questão se torna pertinente. Então, tem um ambiente que se pode despender para um estudo. Então, e a universidade, nessa questão, tem que garantir que todos tenham acesso à aula, a essa informação. Porque se a gente sair da premissa que a universidade ainda mais em escolas particulares, que eu faço parte de uma escola particular, achar que todos têm a mesma condição financeira, ela está sendo excludente, né? E aí acontece que tem que tomar medidas para isso. Então, a gente pode discutir se a medida da PUC foi eficiente ou não, mas eles despenderam os computadores da biblioteca aqui para os alunos assistirem às aulas. Se isso foi só suficiente, aí é uma discussão, uma reflexão que a gente deveria fazer, né? Mas assim, aqui eu só estou colocando fatores materiais, né? E o Arthur disse muito bem, existem outros fatores que influenciam nessa adesão da aula, propriamente dita, né? Nesse tempo todo de pandemia, teve a questão do racismo, de violência policial, e ele falou aqui do George Floyd, teve a questão de aumento de desemprego, pessoas voltaram a passar fome, então tudo isso influencia. E aí eu vou fazer vou dizer aqui, como o Felipe sempre diz, que eu vou além, no sentido de que nesse ano, eu percebi que eu gosto bastante de docência, e aí eu fui fazer monitoria. E aí, fazendo monitoria, a gente percebe algumas coisas que são bem pertinentes, e aí eu vou fazer essa reflexão com vocês. No sentido de que quem foram os universitários que entraram na faculdade de medicina em 2021? Né? Ainda mais nas escolas privadas. Foram alunos que garantiram todos esses fatores que eu citei anteriormente, isso estavam garantidos, ou seja, alunos muito privilegiados. E aí, no sentido de que a medicina reafirma, mais uma vez, ser um lugar branco e elitista.
E isso só falando da questão da pandemia. Se a gente for trazer a questão do governo Bolsonaro, em que o próprio ministro da Saúde não, perdão, o próprio ministro da Educação diz que a universidade é lugar de poucos e as medidas afirmativas gradativamente estão sendo sucateadas, a gente novamente reforça esse lugar branco e elitista que a medicina está tendo. E aí a gente retorna a 20 anos atrás, em que não era possível sentar uma pessoa negra, sentar e assistir, ser um estudante de medicina. E aonde estavam esses corpos, né? Onde nós estávamos? Estávamos nos laboratórios de anatomia para serem estudados. Então, isso é um ponto que eu acho que reforça que, nesse ano, menos alunos negros entraram nas escolas de medicina do que os anos anteriores, né? E eu acho que tem dois fatores relacionados a isso, tanto a questão da pandemia quanto do governo Bolsonaro influenciando nesse processo. Tá, essa é uma coisa que eu queria falar. A segunda coisa, que é a questão das práticas remotas, que é o internato dado de forma online, e aí eu vou falar das habilidades que eu tinha citado anteriormente, que é o quê? Como que foi feito essas práticas remotas, né? Então, no meu caso, foi feito por casos clínicos, que eles davam, muito bem feitos, por sinal, os professores realmente se dedicaram para fazer casos clínicos, que fizessem um pensamento clínico, que a gente instigava a gente a pensar. Mas veja bem, não tem como dar, por meio de um slide, um computador, você trabalhar a empatia, né? Não teve como ser trabalhado uma comunicação eficaz, não teve como ser trabalhado uma escutativa, percebe? E isso só é feito na prática, com o paciente na sua frente, né? Então, a gente, eu percebo que o internato feito de forma online reforça uma medicina desumanizada, reforça uma medicina distanciada, né? Em que aquele estereótipo que o médico nem olha na cara do paciente, entendeu? E isso tem que ser trabalhado, e isso só pode ser trabalhado na prática, né? Então, acho que era isso que eu queria falar. Eu espero ter falado tudo, mas Foi muito bom, Riane. Você trouxe diversos elementos que bom. Que foram somando também com algumas questões trazidas pelo Arthur. Não sei se a doutora Regina Cota-Mulangi quer dizer alguma coisa. Na verdade, eu estou aqui meio maravilhada assim, com as falas que já foram colocadas e que dá uma visão geral do que é o ensino, que dá a ideia geral de uma metodologia proposta, né, e que a gente possa se voltar, né, a Paulo Freire em termos de uma educação universitária, e traz também essa questão das questões sociais e essa questão brilhante de dizer, né, o retrocesso também nessa questão da nossa entrada na universidade. Acho que, e tem vários comentários do chat brilhantes, assim, no sentido de reforçar a importância de que a gente não tem que se preocupar quando fala de saúde com o profissional que está na minha frente, mas qual a formação que ele teve. Agradecida em primeiro lugar. Agora vamos ver como é que é, né? Como é que foi se formar no meio da pandemia? Eu já te passo, Felipe. Só a professora Nicole Machado fazendo a sugestão de tema aqui para o canal, dialogar a questão LGBTQIA+. Nós já anotamos sua sugestão, estamos passando aqui para os nossos colunistas, nossas colunistas, e tranquilo, professora Nicole, a gente vai se organizando e vai trazendo as pautas que vocês vão sugerindo. Pode demorar um pouquinho, mas vem. A Saúde Black dizendo aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um projeto de doação de computadores usados que são consertados pelos alunos da universidade e distribuído para estudantes de diferentes cursos, o que já é um alívio para essa questão do ensino remoto. Lara Andréa, boa noite. Ela é mestranda da UNB
professora, parabeniza a aprendizagem com os migrantes. Hoje, o negro fora da universidade nos remete à aparofobia. Acho que ela está falando de diálogo com os migrantes, porque nós tivemos no sábado a coluna da Betânia Ramos, em que ela trouxe coletivos negros migrantes, né? E trouxe uma pessoa em Londres, trouxe uma haitiana no Brasil, para falar como ela se organiza. A Lara completando e dizendo, né, que essa aparofobia, aversão ao pobre, que é a marca deste governo. A Rose, deixa eu ver aqui, gente, meu chat deu para dar umas travadas. Você destaca muito bem, como ela dizendo, Riane, você destaca muito bem como as nossas desigualdades se acentuaram. Os estudantes da escola pública periférica sonham em ingressar, se dedicam, mas estão sendo muito prejudicados. Clarice, de Cuiabá, se apresentando aí para acompanhar. Clarice, se você perdeu o início, a primeira fala da doutora Regina Cota Mulangi, do Arthur, depois você assiste, que vale bem a pena assistir. A Rose dizendo, no Ceará, esse medo, os estudantes estão recebendo tablets e chip de acesso à internet, enquanto muitos já estão à frente nos conteúdos. A gente só vai vendo como essas assimetrias se acentuam e o prejuízo nosso vai aumentando nesse processo todo, né? Felipe, bem-vindo de volta, por favor, dá aquele sorriso que acalentou, que acalenta aí os corações. Por favor, a palavra é sua. Gente, obrigado pelo espaço. Eu, na verdade, assim, já peço licença para estar aqui com vocês de novo. Acho que é sempre muito legal estar não apenas compartilhando com a Cota, com o Arthur, como da última vez, mas também com a minha queridíssima amiga Riane, né? Que quem topou participar, eu também sou formado na PUC, né? E assim, Olá, afronautas! Eu queria abrir a minha fala falando sobre uma mulher que eu respeito muito e que me veio assim, escutando a fala de vocês, que é a escritora, poetisa, contadora de histórias, a Chimamanda Ngozi Adichie, né, que é uma escritora nigeriana. E ela, nas múltiplas falas, né, que ela tem, ela sempre coloca muito a ideia de que a função do escritor e da escritora é a de refletir sobre o seu próprio tempo. E eu enxergo muito que nós, enquanto médicos, né, futuros, né, a gente tem essa mesma função de refletir sobre o nosso tempo, mas sem perder de vista que estamos refletindo sobre o nosso tempo a favor da pessoa que a gente está cuidando. Então, muito bacana a gente estar aqui hoje para a gente refletir não apenas sobre o ensino, mas como o ensino constrói, né, a nossa mentalidade na hora da gente se propor a cuidar dessa pessoa, na hora da gente refletir sobre o nosso tempo. Porque a Cota, acho que a primeira coisa que ela propôs para a gente, quando a gente veio falar sobre esse tema, foi: como é que foi para você? O que você pensa sobre o seu tempo na faculdade, pós-faculdade, no processo de pandemia, que foi uma mudança radical que a gente sofreu no mundo, né? Vamos levar em conta que é a maior crise sanitária do mundo nos últimos 100 anos, né? Depois da crise da gripe espanhola. Então, eu vou centralizar e dividir a minha fala aqui para ser bem objetivo com vocês. Primeiro, na minha vivência e como é que foi a questão de você se formar na pandemia, e ao mesmo tempo eu vou tentar dialogar com essa segunda parte, que é pensar um pouco sobre a educação médica numa perspectiva mais epistemológica mesmo, né? Que é do que é essa educação, para quem é e qual o propósito da gente aprender o que a gente aprende na faculdade de medicina, né? Que é a parte que me cabe. Enfim, então eu me formei, entrei na faculdade, eu tinha mais ou menos uns 18 para 19 anos, e aí até o 4º ano eu tinha assim, uma visão específica do que era a medicina, que foi se moldando a partir dessa vivência
em que eu via muitos pacientes e pacientas que estavam passando por um processo de violência e de morte já antes do Covid, né? Então, eu acho que isso já me provocava a pensar um pouco que o projeto de necropolítica, aí citando aqui Mbembe, já existia, né? Então, pessoas que estão ali para nós aprendermos, né? Aqueles corpos que estão dispostos no leito, muitas vezes corpos pretos, corpos periféricos, na maioria das vezes, né? E aí eu estou falando desde o período que a gente está lá no internato, com o paciente no leito, até o período que a gente também está ali no período da anatomia, né? Que tem também corpos negros e periféricos dispostos ali para que nós, no nosso pacto narcísico da medicina, a gente possa aprender sobre a anatomia de corpos. E então, eu já havia refletido bastante a respeito disso, né? E aí, com a pandemia, parece que isso se escancarou ainda mais e o meu ranço desse estilo tradicional médico acabou, né, se perpetuando ainda mais. Porque, como a Riane falou, a gente tem uma formação médica em que os nossos colegas, nossas professoras e professores são, em sua maior parte, pessoas brancas, né? Na PUC, eu acho que eu posso falar assim, de 2 professores negros que eu tive. E de colegas também, né? Pouquíssimos. Então, quando a gente para pensar criticamente sobre... nós estamos ali nesse espaço, na nossa torre de marfim, do universo medicina, e aí, de repente, a gente se encontra numa pandemia em que nós estamos, sim, separados dos pacientes, e ao mesmo tempo que a gente está separado dos pacientes, a gente vê que os pacientes que mais estão morrendo eram aqueles que a gente cuidava no hospital, né? Porque, apesar da PUC ser uma faculdade particular, a gente atua essencialmente no SUS, né? Não é no hospital particular da PUC. A gente atua no SUS. E no SUS, mais de 70% da população é negra. E aí, essas pessoas estavam morrendo. Então, eu acho que a gente precisa olhar para esse recorte de nós, alunos negros, olhando para esse processo de um genocídio de pessoas pretas e estando aí nesse lugar de não poder contribuir também. E também de não poder verbalizar para os nossos colegas como que aquilo estava sendo difícil e doloroso, né? Até que teve um momento em que meus professores de medicina de família me chamaram para dar uma aula de saúde da população negra. Que, assim, primeiro que eu fiquei muito nervoso, né? Que eu não sabia nem como abordar. Um assunto que já era muito dolorido. E aí eu estava precisando falar, inclusive, para todas as minhas colegas brancas sobre questões de pessoas negras, sobre questões de negritude. E a aula, ela foi muito bem recebida na medida em que houve uma construção coletiva desse conhecimento, né? Que já não estava lá já há um tempo, assim, tipo, a gente quase não tem aula de saúde da população negra na PUC. Então, eu acho que um contraponto que eu posso colocar é que, assim, esse processo de ter que dar aula, né, que a PUC ela promoveu muito isso, nós alunos dando seminários ou estando presente fazendo aulas de slide. Essa aula que eu dei de saúde da população negra foi uma aula de slide, né, que eu construí junto com os meus professores e foi muito legal essa troca, porque eu falei de um assunto que depois eu fui perceber que eu sempre quis falar para as minhas colegas institucionalmente, e isso foi permitido porque os professores que estavam ali de trás do computador falaram, já que a gente não está ali no dia a dia, né, falando sobre os assuntos pertinentes que a gente queria, vamos falar sobre esses assuntos agora. Então, acho que esse foi um fator positivo. E aí, o fator negativo é que eu, que queria ser médico de família, não pude fazer meu estágio de medicina de família, que, aliás, era num quilombo, não pude ir por causa da pandemia. Então, isso foi muito triste, foi bem difícil, mas fazendo um contraponto a toda essa questão, eu enxergo também que a pandemia, ela também tem nos convidado a refletir sobre o nosso tempo. E por que eu digo isso? Né? Para quem não está muito familiarizado com o ensino médico, ele passou por muitas transformações ao longo dos anos, né? Então, antes era uma formação médica que, primeiro de tudo, era muito eurocentrada, né? Aqui no Brasil, ela começou
bom tempo depois que aconteceu na Europa, e naquela época eles já pensavam em padronizar todo o processo de ensino, que isso foi colocado a partir do relatório Flexner, que é quando eles falaram da importância de ter um hospital, da importância de ter disciplinas e cadeiras, daí que surgiram as cadeiras médicas e tal. E aí isso deu uma herança para a nossa formação médica extremamente hospitalocêntrica, extremamente centrada nesse processo de estar todo mundo junto ali dentro do hospital, olhando compartimentalizadamente as doenças e as afecções. E aí, com o tempo, isso acabou sendo relativizado, acabou sendo também repensado a partir do momento que a gente percebeu que esse olhar compartimentalizado ele não era tão eficiente, né? Então, depois de um tempo, acabou surgindo também o relatório Dawson, que foi basicamente uma forma da gente começar a fazer um ensino médico voltado para uma perspectiva mais integral. Então a gente olha, e aí que também surgiu muito a questão do PBL, que é o Problem Based Learning, né? Aprendizado pautado em problemas, em que a gente pega um paciente e a gente explora todas as áreas e as esferas desse paciente a partir de uma pauta que é colocada ali, a partir de um caso clínico. Por isso que aí ela até comentou, eu acho que foi muito legal. Muitos professores nossos na PUC, eles se empenharam bastante em fazer essa questão do caso clínico, né? De colocar, sabe, todas as esferas. E aí os meus professores de medicina de família foram sensacionais nisso. Então, onde que eu quero chegar falando do relatório Flex, né, de Dawson? Eu quero chegar para falar para vocês que a medicina ela muda a todo momento. E assim, eu não quero romantizar a pandemia. Essa é uma mudança que foi trágica, foi absurda, assim como o Arthur colocou, né? A corda ela acabou estourando no lado mais fraco, realmente. A gente sabe que pessoas pretas começaram a morrer, mas ao mesmo tempo a gente também está começando a pensar muito mais sobre para quais pessoas nós estamos fazendo medicina, né? Se você é um aluno de medicina e não tinha parado para pensar na importância de desagregar, discriminar raça nos dados epidemiológicos, agora você está se ligando da importância disso. Por quê? A gente só foi começar a fazer esse registro de quantas pessoas estavam morrendo, já acho que estava tipo assim, para mais do 10º boletim epidemiológico aqui no Brasil, né? Então, a gente começou a desvendar uma coisa que já era escancarada, né? Mas que era cegada por aquilo que a Riane falou, né? Por esse ambiente absolutamente elitista e branco. Então, hoje a gente também está falando muito sobre o processo de você ter, portanto, uma medicina pautada em evidência. Porque se a gente se propõe a fazer uma boa medicina, a gente tem que pensar na medicina que é voltada para aquilo que tem uma validade científica, para aquilo que faz sentido, que a gente consegue perceber que não é por uma opinião. E através desses dados científicos que a gente percebe que a população preta é a população que está mais morrendo. Que a população preta é a população que mais sofre violência obstétrica, é a população que está mais sujeita a comprometimentos de saúde mental voltados à esquizofrenia, voltados a transtorno afetivo bipolar, tudo por causa de toda uma construção que é essa construção que eu falei para vocês, a construção de uma perspectiva integrada do cuidado. Então, eu hoje, enquanto residente de medicina de família, eu percebo mais do que nunca que o impacto na carne preta foi muito maior, entendeu? Eu estou vendo até hoje pessoas que estão passando pelo processo de luto. Eu tenho que atender em 15 minutos pacientes cujos familiares morreram por Covid. E se não foram por Covid, foi por complicações pós-Covid, né? A síndrome pós-Covid ela já é uma entidade clínica que está sendo bem registrada aí nos estudos. Então, assim, eu tive que atender recentemente uma mãe e uma filha que estavam com problema de colesterol e o pai tinha morrido há 2 semanas por conta de um infarto, entendeu? E ele tinha passado pelo Covid, né? E aí a gente sabe que existe uma complicação cardiovascular decorrente de pessoas que passaram pelo processo de infecção pelo coronavírus, né? E aí, então os impactos de pessoas que estarão enlutadas, ele será muito maior na população negra, né? E isso tem que ser registrado, isso tem que ser pautado. Então, daí a importância da gente ter a medicina baseada em evidência que está fazendo a gente repensar um pouquinho a nossa prática, porque eu não sei vocês, mas eu tive professores, assim, que
faziam a medicina da época do Flexner, sabe? Do século passado, que os caras pegavam, assim, umas justificativas que eles tiraram não sei da onde, para falar por que pessoas negras morriam mais disso, por que morriam mais daquilo, sabe? E aí agora a gente está vendo de verdade o motivo pelo qual que pessoas negras não são geneticamente alteradas e fazem com que elas sejam mais sujeitas à doença e a morrer por coronavírus. Não, é por causa da condição de vulnerabilidade que a população negra está inserida, né? Eu atuo numa área de vulnerabilidade aqui no Cidade de Tiradentes e é muito evidente que, assim, pessoas que não fazem um bom cuidado de uma hipertensão arterial, não fazem cuidado de uma diabetes, obviamente vão estar na periferia, gente. Porque aí, pensando nessa perspectiva integrada, são pessoas que não têm acesso a uma segurança alimentar, são pessoas que não têm acesso a consultas com uma longitudinalidade para a gente acompanhar, para a gente ver. Por quê? No meio de tudo isso, enquanto a gente tinha que atender essas pessoas, né, a gente não ia poder atender. Por quê? A gente estava atendendo Covid. Entendeu? Então, assim, o impacto da pandemia na minha residência foi muito grande nesse sentido, porque essas pessoas que estavam com doenças descompensadas, que poderiam ficar descompensadas por causa do Covid, elas estavam desamparadas, porque no meio de tudo isso, eu e outros colegas estamos ainda com a nossa agenda bloqueada para atender Covid, entendeu? Então, isso é um convite para a gente pensar, para quem que a gente faz medicina? Para quem que é? Porque a gente utiliza os corpos pretos lá para a gente aprender, legal. Mas a gente está utilizando para eles ou para a gente ter o nosso consultório aqui no Itaim Bibi, entendeu? Na Vila Mariana. A gente precisa começar a pensar criticamente que não existe uma medicina que seja feita numa perspectiva que não seja coletiva, entendeu? Assim como não existe medicina na lógica coletiva, não existe Brasil sem o SUS. Vocês entendem a minúcia do que eu estou querendo falar para vocês? A saúde coletiva, hoje, ela é o futuro da medicina, sabe? E assim, não é só a gente aqui no Brasil que está vendo isso. Vários outros países hoje estão investindo em atenção primária e estão vendo que a gente só consegue resolver através do cenário da coletividade. Então, assim, é horrível, em resumo. É horrível a gente passar pelo que a gente está passando, mas a gente tem que pegar, absorver o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. Porque não adianta a gente ficar chorando a morte das pessoas. A gente precisa transformar luto em verbo. E a gente tem que lutar para melhorar esse cenário para o ensino médico que seja mais equânime e mais consciente racialmente. É isso. Obrigada, Felipe. Enquanto você falava, eu me lembrei que, mais de uma vez, eu disse aqui no canal, nós poderemos até chegar vivos, vivas, ao final desse processo, mas não seremos as mesmas pessoas, porque o impacto é muito, muito grande. Não dá nem para a gente imaginar como estaremos ao final desse processo. Estou falando de nós, pessoas que temos empatia, claro. Tem pessoas que passam incólumes por esse processo e não desenvolvem, não têm a menor capacidade de empatia, não é? Então, dessas pessoas eu não estou falando. Estou falando de nós, seres humanos, humanas, cuja humanidade se construiu, né, ao longo e se construiu no sentido de ser capaz de olhar o outro, de acolher o outro, de cuidar do outro, de abraçar, de sentir, né, a dor do outro. Então, eu acho que só vamos saber como estaremos quando chegarmos lá, mas com certeza não seremos as mesmas pessoas, não é isso, doutora Cota? Então, diga. Eu acho que as falas disseram exatamente o que a gente viveu, né? Uma crise econômica, sanitária e civilizatória. A gente não combinou, mas foi literalmente o que a gente viu aqui. A partir de uma crise econômica, sanitária e civilizatória que nunca foi vivida nos últimos 100 anos, quem seremos? E que civilidade e que civilização vamos escolher para continuar? A gente trouxe experiências e autores
como Paulo Freire, trouxe uma realidade social, mas a gente trouxe a questão da coletividade. E aí é por isso que a gente está no Pensar Africanamente falando desse processo. Porque é aqui no Pensar Africanamente que a gente pode pensar que nós, profissionais da área da saúde, e aí tem uma questão, né, da questão da multiprofissionalidade, a gente fez a provocação a partir do nosso lugar de fala, que é da medicina, mas com certeza, se com o paciente ficamos distantes, ficamos muito mais distante dos outros profissionais que atendem junto conosco nesse processo. E aí deu essa ideia de individualidade e essa ideia de, mais uma vez, de falta de coletividade. E quando nós partimos do pensamento de uma matriz africana, nós sempre vamos ver que o indivíduo está para o coletivo. E que é um processo, uma proposta civilizatória que se contrapõe, inclusive, a todo esse processo. Vamos imaginar que a civilidade e a matriz africana fosse a vencedora. Com certeza, a oralidade, que é a nossa forma de educação, ela estaria contemplada mesmo numa construção remota. Não seria o papel, não seria o distanciamento. E não teríamos nem como imaginar não ver o paciente integralmente. Então, o que foi colocado aqui, e essa ideia de que, de repente, as pessoas não tinham ideia de como se dá o ensino médico. As diversidades, inclusive, entre universidades públicas e universidades particulares. E qual a escolha e como faríamos? Que estar dentro de uma universidade pública ou numa universidade privada não pode diferir, não pode ser decisivo para a nossa visão e que a gente possa ainda trabalhar mais alguns dados, mas é super importante que a gente tenha esse olhar do impacto, travou, né? Nós estamos travando. Mas que a gente possa avaliar o impacto no ensino e no resultado dos profissionais. Deu uma pequena travadinha, Cota, mas acho que a sua mensagem foi bem dada. Sim, acho que foi só uma questão de uma ou outra palavra. Deixa eu só adiantar para vocês o que vem aí na quinta-feira. Quinta-feira, às 19 horas, né? Eu já estou contando com vocês aqui. Nós vamos dialogar com o pessoal do funk. Funk, cultura negra e criminalização. Com Bruno Ramos, Juliana Correia e Mano Teco. A gente ficou nessa coisa assim, né, de repente, o funk ter chegado na Olimpíada, mas tá, e aí? E esse cerceamento, essa criminalização, toda essa violência contra essa juventude periférica negra, que tem no funk possibilidades de vida, de vivência, de construção que o Estado, por exemplo, não possibilita. Né? Que o Estado, por exemplo, não possibilita. Falei, legal, vamos conversar um pouquinho sobre funk? Então, nós vamos ter essa conversa na quinta-feira. A Renata, né, elogiando, muito boas as falas, a contextualização, as reflexões, e pedindo, a Cota já deu uma introduzida no tema, vocês podem, na segunda rodada, dialogar. Ela está perguntando um pouco sobre o trabalho multiprofissional. Marcos Souza, dizendo, diria que a nossa humanidade ainda está em construção. Silvani, sim, é uma construção permanente, né? É uma construção permanente. Eu, por exemplo, eu não canso de dizer, por exemplo, que da minha possibilidade, enquanto gestora pública, quando estive na CEPI, na gestão da ministra Luísa Bairro, no governo da presidenta Dilma, a minha possibilidade de trabalhar com populações romani, as populações ciganas, de alguma forma deu outras possibilidades, outros sentidos à minha humanidade. Agora, isso também porque eu estive disposta a me abrir para esse trabalho, porque
na gestão pública, praticamente a maioria ignora a existência dessa população. Não é? E aí trabalhar com os povos tradicionais de matriz africana, que eu tive a honra de ter a cota ali ajudando para e passo o tempo inteiro, e compreender a complexidade desses povos tradicionais de matriz africana. Eu diria que foi um outro upgrade na minha humanidade. Enquanto mulher negra, eu não tinha a noção da grandiosidade, da complexidade da própria unidade diversa dos povos tradicionais de matriz africana. Então, é uma diversidade uma unidade diversa, algo assim. Então, é isso aí, a gente estando nós abertas para o crescimento enquanto seres humanos, não existe idade, né? A gente vai crescendo até enquanto nos for permitido estar por aí. O Vinícius Favier, ótimas reflexões. Obrigado, Rayane, Felipe. Marcos Souza, parece que esse conceito de indivíduo está em franca modificação para cada vez mais incluir o outro. Aí é que está, acho que a Cota trouxe uma questão que é muito importante, que é esse conceito de indivíduo, ele é do modo civilizatório que se derramou dominando o planeta, dominando o mundo, né? Que é a visão euro-referenciada de mundo. Baba Paulo gosta sempre de dizer, quando você pega na filosofia, no pensamento europeu, qual é a frase que melhor significa o que é para essas populações ser e existir? Penso, logo existo. Olha que concepção absolutamente individual. Aí a gente contrapõe as visões das civilizações e dos povos africanos, dos povos originários, de certos povos orientais, inclusive. Aí pegamos o Ubuntu, que hoje as pessoas, sem nem saber direito o que virou moda, né? Usam para tudo. Até indico para vocês, a coluna do professor Anderson Flor trouxe, quase um pouco mais de um ano atrás, um diálogo sobre Ubuntu, exatamente para dizer, gente, está na moda, mas é mais do que isso, não é? Então, eu existo porque você me reconhece, né? Então, não é penso, logo existo. Eu existo porque há um coletivo. Então, aí quando você diz que essa própria visão do indivíduo, para nós, para as nossas comunidades tradicionais, para os nossos povos tradicionais, nunca se perdeu esse sentido do coletivo. É por isso, inclusive, que nós sobrevivemos a esses quase 500 anos de absoluto vilipêndio, absoluta violência. Mas vamos lá, vamos dar sequência, eu já vou devolver para vocês, deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui. A Rose, são muitos desafios postos a vocês, profissionais da saúde. Felipe, que panorama importante você nos trouxe, obrigada. Essa é a Rose Culturano, que está sempre aqui conosco no canal. E ela ainda diz, fico pensando para onde caminha a medicina no pós-Covid. Para onde vai a medicina no pós-Covid? Ela também lança esse questionamento para vocês. Vamos ver. A Saúde Black, como vocês observam a inclusão da temática racial nos currículos da medicina? Existem cadeiras específicas ou só eletivas? Acho que até isso já veio de alguma maneira aqui. Acho que na fala do Felipe, né? Quando ele, o aluno, foi convidado para dar a aula sobre o tema, né? Acho que tudo bem. Ainda a Saúde Black, na prática profissional, como é feita a notificação dos óbitos dos corpos negros? Gente, se vocês tiverem mais perguntas, vocês aproveitam para colocar agora, porque a Carol está colocando para a gente aí no grupo do WhatsApp, viu? Se vocês quiserem dar uma olhada, as perguntas que estão vindo. E a gente volta na nossa rodada de encerramento, que é daqui a pouquinho, já dialogando com as questões que vocês colocaram para nós.
Mas vamos lá, vamos dar sequência. Gente, Cota, estava com saudade de você, viu? Estava aqui pensando aqui agora. Como é bom trazer essa juventude para esse diálogo. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Eu deixo você por último, viu, Cota? Vou começar com o Arthur, por favor. Está dando para me ouvir? Estamos te ouvindo. Obrigado. Eu gostei muito da pergunta de para onde vai a medicina no pós-Covid, né? E para responder essa, a gente tem que olhar para trás e pensar como é que funcionou a medicina nesses últimos tempos. O Felipe ele falou de um cara que é importante para a educação médica, que é o Flexner. Flexner é uma figura muito polêmica dentro da medicina, porque ele influenciou muito como que o nosso currículo é feito. Então, por exemplo, e ele é muito doido, ele foi um cara que, ele não era médico, e em 1910 ele resolveu, ele patrocinado por um monte de gente rica, percorrer 160 faculdades de medicina nos Estados Unidos e no Canadá durante 6 meses, e aí você faz as contas aí como é que ele fez esse negócio. E como que... Chegou uma pergunta pra gente agora que depois eu vou responder, porque ela também é muito boa. E como que esse cara influenciou na medicina? Ele fez esse estudo e ele fez um relatório, que a gente chama de relatório Flexner, que ele é seguido até hoje, de certa forma. Então, na medicina, são 6 anos, e durante 2 anos a gente aprende o que a gente fala que é o ciclo básico, que a gente aprende coisas sobre biologia, biofísica, anatomia, o clássicozão do começo de medicina. Depois o ciclo clínico, que a gente aprende as especialidades das medicinas, grandes especialidades. O internato, que a Riane falou, onde a gente fica o tempo todo em estágio e praticamente tem muita pouca teoria. Então, o currículo da medicina ele começa assim, com muita teoria e, no final, muita prática, meio que equilibrando, porque aos poucos o aluno vai tendo autonomia da própria consulta, né? E aí, esse cara, o Flexner, ele é polêmico porque as faculdades de medicina naquela época eram muito complicadas. Nem todas eram 6 anos, nem todas tinham laboratório, nem todas tinham o mesmo currículo. Na verdade, o currículo era muito diferente. E o Flexner, de certa forma, ele contribuiu para deixar tudo parecido. Era uma coisa... Hoje em dia tem uma discussão sobre como que esse processo já estava acontecendo e o Flexner não foi tão importante. Mas o que o Flexner falou e por que eu estou citando ele? Nos Estados Unidos existiam faculdades de medicina para negros. Nos Estados Unidos existia faculdade de medicina que aceitavam mulheres. E o Flexner foi um cara que se posicionou contra. Ele falou, não. Mulher e preto? Não pode fazer medicina. Das 7 faculdades de medicina que eram especificamente para pessoas negras, antes do Flexner, somente 2 restaram depois que ele fez esse relatório. A medicina ela começou não sendo para as pessoas negras. E ela continua não sendo para as pessoas negras. A fala do ministro, como a Riane muito bem falou, que o ministro fala a universidade pública é para poucos. Então, respondendo a pergunta que a gente recebeu aqui, podemos considerar que a educação é melhor para os negros atualmente? Eu acho que continua sendo muito ruim. É isso que a gente pode dizer. Eu sou da ADNEM, né? A ADNEM é a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, que é um grupo o órgão que representa todas as faculdades de medicina no Brasil, e ela surge num contexto muito ruim, que é a ditadura. A gente fazia encontros lá nos anos 80 e nos anos 70, clandestinos, com o nome de encontro científico dos estudantes de medicina, mas a gente estava lá para discutir política, a gente colocava o nome científico para a gente não ser perseguido. E a DENEM surge mais ou menos na década que o SUS estava sendo criado. E o primeiro slogan que a gente tomou foi: chega de aprender nos pobres para consultar os ricos. E o que o Felipe trouxe para a gente? Exatamente isso que está acontecendo. Então, a gente aprende no SUS, aprende com uma população preta e de maioria pobre, de maioria preta e de maioria pobre, para consultar e para atender as demandas de uma maioria rica. E como que isso ainda está presente, né? E de como que a gente aprende uma medicina sem questionar essas coisas. A gente aprende em determinadas doenças, que, por exemplo, hipertensão, os pacientes negros são mais propensos a ter hipertensão. Mas peraí, por quê? É uma predisposição genética? Sabe que não é. Por quê?
negros são mais sedentários, negros são mais têm uma pior alimentação, negros estão em condição socioeconômica pior. Isso a gente sabe. Mas por quê? Porque o emprego que eles têm não permite com que eles tenham tempo de fazer uma atividade física, não permite que eles tenham acesso à alimentação saudável, e não permitam com que eles tenham uma vida digna. E aí, quando a gente se pergunta por quê, a gente tem que lembrar que todo mundo tem um contexto histórico e social. Então, a gente sofreu um processo histórico de escravidão diferente das pessoas brancas. Então, quando a gente para pensar sobre por que raça é um determinante, a gente tem que pensar no processo de por que a gente está aqui, por que a gente é acometido por essas doenças. Véi, é muito complicado pensar nessas coisas. E outra pergunta que chegou para a gente é como que é a multiprofissionalidade, né? A gente, num contexto que a gente está vivendo, a gente viu um movimento de valorização de vários profissionais, o que é muito legal. Fisioterapeutas, enfermeiros, que inclusive o Brasil foi o país que mais enfermeiros morreram de Covid. A gente sabe que isso está ligado a um descaso do governo com a categoria de enfermeiros. E a gente vê a multiprofissionalidade o tempo todo. Só que o problema é que o médico, com o seu ego enorme, não consegue enxergar isso de uma forma que ele não esteja no centro. São 14 profissionais de saúde. Toda vez que eu tento contar quais são os 14, eu me perco, porque são muitos, eles são diversos, eles atuam em áreas muito específicas. E você achar que o médico vai ser o centro ali, vai ser o protagonista, não vai. Ele é só um desses profissionais. Então, a gente vê a multiprofissionalização, mas o que é passado para a gente é que nós somos os protagonistas. O chefe é a gente. O líder tem que ser a gente. E não pensar, por exemplo, como que, quando a gente for trabalhar, na maioria das vezes, quem manda da gente dentro de um hospital é o enfermeiro. Isso não é contado para a gente. Porque o que vem é essa ideia de que a gente é elite e de que a gente tem que ser protagonista. Perguntaram para a gente também, respondendo também para onde vai a medicina no pós-Covid, a gente tem uma politização muito grande dos médicos agora. Médicos bolsonaristas, médicos que apoiam um tratamento precoce que a gente sabe que não funciona, só faz mal, e de como que a população tem cobrado. Peraí, cara, o que você está fazendo? E pensar que isso surgiu do nada, não. Quando os médicos cubanos, a capitã Cloroquina, uma das profissionais que estava no Ministério da Saúde, eu esqueci o nome dela, foi uma das profissionais que estava lá tentando colocar cloroquina em todo mundo, e ela ficou famosa por esse nome, estava lá em 2013 mandando os médicos cubanos negros voltar para a senzala. Então a medicina sempre foi elitista e a medicina sempre teve uma visão política. E o que se espera daqui para frente, a gente sempre discute sobre trabalhar empatia, sobre trabalhar humanização da medicina, mas a humanização também tem que ser isso, assim, para quem que é a sua medicina? Para quem que você está servindo? Para quem que você está sendo médico, sabe? Então, acho que no futuro, eu acho que as pessoas vão estar mais cobrando isso, assim. Médicos não tem que ser só humanizados, não basta só você ser bonzinho. Se você for bonzinho só para rico, não adianta nada. Se uma população preta e pobre não vai ter acesso à sua humanização. Então, assim, foram muitas perguntas, é difícil responder todas, mas eu espero ter respondido muito bem. Obrigada, Arthur. A Rose dizendo, Arthur, são inúmeros os marcadores que nos excluem. As elites fecham portas e seguimos abrindo outras em uma escala de tempo muito maior. É uma disputa constante. Parabéns, Arthur. O Marcos Souza dizendo, aguardando o canal abrir a possibilidade de ser membro do canal. Marcos, eu até vi sua pergunta lá e você não é o primeiro que nos pergunta, e é importante para a manutenção do canal que a gente consiga abrir a possibilidade das pessoas serem membros. O que ocorre é o seguinte, que quando nós lançamos o canal em maio do ano passado, nós não entendíamos nada do assunto tecnologia, YouTube, rede social, não entendíamos nada disso, nós só estávamos sentindo falta do espaço de diálogo que nós tínhamos presencialmente nas nossas comunidades, e falavam, não, então é por aqui, então vamos dar continuidade aos nossos diálogos. E agora que nós estamos buscando entender melhor
como é que funciona a plataforma. Nós abrimos uma chamada pública de pessoas voluntárias que entendem de YouTube, de redes sociais, é até dia 20 agora a chamada pública, porque a gente quer, sim, dar uma estrutura mais profissional para o canal, e tem pessoas como você. A monetização do YouTube, nós já percebemos que não é para o nosso canal. Por quê? Porque todas as vezes nós temos algumas atividades monetizadas, depois nós paramos. O algoritmo derruba a monetização durante a transmissão e manda mensagem para nós de que o tema não interessa a patrocinadores. Mas fica aquele tanto de propaganda lá, as pessoas vendo, mas eles dizem que não, que o tema não interessa. Então não vamos mais monetizar. Até porque a gente não controla. Nós estamos aqui no espaço de disputa de narrativa, de afirmação de ancestralidade, de tradição, de cultura e de história. Aí entra a propaganda de um Carrefour. Entra a propaganda de uma Vale. Então tá, não vamos monetizar, e sim, queremos estruturar melhor esse canal, queremos ter mais dias de transmissão, e é óbvio que pessoas como você que se propõem a contribuir é muito bem-vindo. Logo, logo a gente vai estar abrindo essas possibilidades de ferramentas que o YouTube nos possibilita, porque estamos buscando entender como funciona. Muito bem. Vamos lá, Riane, por favor. Então, gente, eu estava lendo aqui as perguntas e muito influenciada pelo que o Arthur falou. A pergunta aqui, ó, como vocês observam a inclusão da temática racial nos currículos de medicina? Existem cadeiras específicas ou eletivas? Assim, a questão da saúde da população negra e ser estudada isso é uma questão recente dentro do pensamento científico. Até tempos atrás, isso não era nem levado em consideração se a pessoa era negra ou não, percebe? E não ser estudado isso faz com que práticas médicas racistas se perpetuem, porque não há uma reflexão sobre as ações. Acontece que eu posso falar sobre de onde eu falo que é da PUC, que eu só tive algumas aulas, e eu tive, em 6 anos de medicina, eu só tive aula nesse ano sobre saúde da população negra na saúde coletiva. E eu acredito que foi muito influenciado pela aula que o Felipe deu ano passado. Que aí você percebe uma discussão que foi feita na sala de aula, e aí foi trazido isso nesse ano, que é o meu ano de 6º ano. Então, eu respondo a pergunta da Lorena, que ela fala aqui, ó, considerando a criação das políticas de cota racial e outros aspectos inerentes à inserção dos negros na universidade, podemos considerar que a educação é melhor para os negros atualmente? Então, melhor é uma palavra forte. Eu falo assim, se é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Acontece que ser negro dentro de uma escola de medicina é uma questão de resistência, de ocupar espaço que não era pertencente a você. E isso é muito importante, porque leva à questão de representatividade. Então, eu falo assim, e aí a gente tem, como eu falei na minha fala anteriormente, nunca entrou menos pessoas negras dentro das universidades como entrou nesse ano. E isso é muito preocupante, porque a gente reforça, e aí o Arthur falou muito bem, esse espaço, para quem que a gente está fazendo medicina? Esse espaço de uma medicina ainda mais branca, ainda mais elitista, né? Então, ser negro dentro de uma universidade de medicina, seja ela pública ou privada, não é fácil. Você tem que se reforçar, tem que pensar que aquele espaço, você pertence àquele espaço, às vezes você se duvida mesmo, mas é uma questão de representatividade. Então, é assim que eu respondo a Lorena. E aí, aqui, ó, muito interessante isso, ó. Na prática profissional, como é feita a notificação dos óbitos dos corpos negros? E eu vou falar de forma geral. Eu não sei quem fez essa pergunta. Muitas vezes a gente observa, quando vai fazer a anamnese, as pessoas, os médicos, não perguntam para o paciente de que cor ele se declara. Ou ele mesmo coloca branco,
E ele não pergunta, você se considera pardo, você se considera preto, de que cor você se declara? Se ele acha que é meio em dúvida, ele nem pergunta e não coloca. Entendeu? Então, isso é uma questão, porque você não está fazendo um descritor de saúde, que é a questão de raça. E isso foi importante na questão do Covid, por quê? Porque se observava, tinha que ter feito essa descrição desde o começo, e o Felipe disse isso muito bem, que só depois do 10º boletim epidemiológico que foi feito a descrição de raça, discriminar raça nos boletins de óbitos. Isso foi visto depois pela saúde da família. Entendeu? Que isso era importante para os dados epidemiológicos. Então, é tudo uma questão recente. A gente avança em passos lentos, mas o importante é continuar avançando, né? E é isso. É isso. Nós são passos lentos, mas são passos que a gente continua dando. É isso. E é muito desesperador a gente ver esses retrocessos que nós estamos vivendo no momento, né? Porque a gente demorou séculos para ter pequenos avanços. E aí vem um governo com um projeto de morte desse nível, e a gente vê o sucateamento aumentando, as políticas públicas sendo solapadas, né? E vem, como foi citado, não sei se foi o Arthur Felipe que citou a fala do ministro da Educação, né, preocupado em voltar o Felipe colocou em reelitizar, porque a gente começou a entrar e ele já vem dizendo, não, porque são eles que, não são vocês que pagam impostos, vocês querem o quê aqui? Quer dizer, a pessoa nem bem informada é. Quem mais paga imposto é a população pobre, periférica, quem mais paga imposto. Né? E ele já conclui que é o empresário quem mais paga imposto, é o fazendeiro que mais paga imposto, que, portanto, é justo que a universidade pública seja dos filhinhos desses herdeiros. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Olegê Bagdi, chega um dia desse, você vai ter que me dizer como é que pronuncia seu nome. Ele é do Benin, Cota Mulangi, mora em Ribeirão Preto. Ele tem acompanhado sempre o canal. Né? Eu leio Legê Bagdi, mas eu não sei se é assim. Ele tem sempre acompanhado aqui as nossas transmissões, e é claro que nós agradecemos por estar aqui fortalecendo. Felipe, por favor. Bom, eu acho que só corrigindo, acho que foi a Ri que falou sobre essa questão. Eu não sabia, assim, que, né, o ministro da Educação tinha falado isso. Não me surpreendo, mas, enfim, é bem triste. Olha, gente, eu concordo com tudo que vocês falaram. E vou trazer, acho que um elemento a mais. Acredito que as perguntas elas já foram bem respondidas, assim, pelos meus colegas de mesa aí. E eu queria trazer um pouco a nossa atenção para a importância. Uma coisa que o Arthur ele falou que me chamou muita atenção. Para a gente entender a medicina no futuro, a gente tem que olhar a medicina no passado, né? E isso me faz pensar muito sobre aquele ditado, né, que tem origem africana, que é o Sankofa, que pra gente seguir em frente, o pássaro que tá sempre, para voar para frente, ele tá sempre olhando para trás, né? Então, eu queria que a gente, convidar a gente, assim, todos vocês, pra gente começar a pensar assim, para quem foi feita a medicina? O que pode um corpo dentro da medicina? E eu não estou falando apenas dos pacientes nos leitos, estou falando de nós, corpos negros da medicina, né? Ou corpos pardos, enfim. O que a gente pode? A gente pode resistir, a gente pode não ter que levantar essas pautas também, se isso for muito desgastante, e eu sempre, em todas as minhas falas, eu falo, e isso bato nessa tecla, a gente tem que olhar para a saúde mental dos profissionais da saúde, principalmente profissionais da saúde negros, né? E aí, assim, se a gente teve toda uma herança de escravização que nos levou a isso, né?
a gente precisa enxergar também que essa escravização, ela teve ela tem os seus recortes, né? Então, a escravização no Brasil, ela é diferente, por exemplo, da escravização lá nos Estados Unidos, né? A nossa liberdade foi comprada, a nossa liberdade não foi conquistada, entendeu? E como que isso se reflete no nosso dia a dia a partir dessa herança de violência, dessa herança de racismo, né? Acontece que a saúde vai ser um reflexo de todas essas violências, entendeu? Então, hoje, eu não consigo não pensar num cenário que não seja de um pensamento radicalizado, entendeu? Por quê? Eu tenho uma médica que eu gosto muito, ela se chama Júlia Rocha. Ela tem um livro chamado Pacientes que Curam. E ela fala muito sobre isso, né? Que o que mata as pessoas são 12 horas de trabalho e cigarro. Então, o que eu pergunto para vocês assim, você acha que a nossa fluoxetina e a nossa sertralina vai ter algum efeito pro machismo? Você acha que dar um antidepressivo vai curar a transfobia, a homofobia? Não vai, gente. Então, é muito difícil a gente ter uma prática centralizada no indivíduo, sendo que nós estamos numa sociedade que é adoecida, né? É difícil a gente falar sobre estar melhorando a faculdade de medicina para pessoas negras se pessoas negras estão sendo assassinadas cada vez mais. Então, do que adianta eu ser ali a representação simbólica de um aluno negro na faculdade de medicina, enquanto tantos irmãos e irmãs estão morrendo? Entendeu? Gente, eu tive um grande amigo meu que foi assassinado recentemente. E eu não consigo fazer nada depois disso. Vocês entendem? E era um amigo negro. Era um amigo que passou por esse processo do racismo, mas muitas vezes as pessoas nem acreditam. A notícia na Globo estava até relativizando, né? Supostamente teria feito, né? Então, esse processo de necropolítica em relação às pessoas negras, ele é muito real, ele é muito palpável, e a gente precisa começar a pensar formas de acabar com isso. Não basta ter alunos de medicina negros. A gente tem que ter empresárias negras. A gente tem que ter cozinheiras de grandes restaurantes. A gente tem que ter pessoas que estão como deputadas, senadoras, entendeu? A Marielle, ela foi apenas um exemplo do que a gente precisa, sabe? Então, ela foi uma representação tão grande pra gente, e ela mostrou pra gente, não basta só ser uma pessoa que está ali na câmera. A gente precisa de pessoas que tenham representatividades substantivas. E para isso, minha gente, o único jeito que a gente tem para resolver isso é tirar todo mundo que está lá. E para tirar todo mundo que está lá, para tirar o Bolsonaro do governo, a gente tem que ter um pensamento radicalizado. A gente tem que mudar a base. E quem é a base? Pessoas pretas, pessoas periféricas, né? Pessoas LGBTQIA+, mulheres, entendeu? Então, eu tô entrando nesse mérito porque a gente, sabe, chega uma hora que é dolorido a gente continuar falando sobre as nossas violências, sobre as coisas que nos agridem, sobre o que tem que melhorar, entendeu? Sendo que, no fim das contas, tem um amigo seu que tá morrendo assassinado, entendeu? Então, a gente fica um pouco saturado, assim. A gente precisa realmente pensar num planejamento, num aquilombamento, da gente conseguir se unir, da gente conseguir se coletivizar de verdade para acabar com isso, de vez. Porque é muito doloroso chegar e falar assim, não, porque eu tive 3 amigos negros na faculdade. Sendo que esses 3 amigos negros hoje estão com vários problemas de saúde mental, estão se matando para poder para pagar a faculdade pelo FIES, dando plantões de 24 horas, de 48 horas, entendeu? Então, para onde que nós estamos caminhando? Entendeu? E eu acho que é a mesma coisa com outros profissionais, viu? Da enfermagem, da fisioterapia. Eu acho que todas as pessoas estão batalhando, e muito, principalmente sendo pessoas negras. Então, a minha mensagem é assim, vamos descolonizar o nosso pensamento. Vamos tirar esse ranço médico, branco, colonizador que nos fez para a gente produzir saúde de verdade. Porque a nossa sociedade falhou enquanto sociedade no que se refere à saúde. E eu falo isso, assim,
tranquilamente, porque se não tivesse falhado, a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Então, eu acho que essa seria a minha reflexão em face de tudo que foi dito. Não basta termos representações simbólicas. A gente tem que ter uma real representatividade do mundo que a gente quer para a gente e para os outros, para outros. Senão, não faz o menor sentido. É isso. Obrigada, Felipe. A Saúde Black é a pessoa no perfil Saúde Black, viu, gente? Diz assim: gosto muito de ouvir você falar, Felipe. A Rose Culturando, Felipe, excelente. Chacoalhada na base já. Obrigada e obrigada. E eu vou devolver para a doutora Cota, por favor. É difícil, né? Depois de ouvir meus colegas. Mas eu acredito que a noite de hoje nos levou para um mundo, esse mundo em que, primeiro, nós precisamos saber quando nós incentivamos e fizemos as cotas, para que a gente quer? A gente precisa continuar monitorando, apoiando, auxiliando essa trajetória. Não basta entrar. A universidade é muito sedutora. A universidade tem um poder enorme de compilar, sabe? De pegar o pensamento. E quando a Silvani trouxe o penso, portanto existo, não só individual, mas você tem que pensar conforme o poder dominante, porque senão você continua não existindo. Nós não existimos porque pensamos diferente, temos uma questão de origem diferente. O racismo está ligado literalmente à questão de origem. Então, é importante que a gente compreenda que essa pandemia ela foi um revelador, realmente, de algo que já estava aí, que nós já sabíamos e discutíamos, mas que veio revelar para a sociedade e que nos possibilita realmente transformar luto em luta. 600 mil pessoas se sacrificaram pelo capital. As grandes empresas da alimentação e da medicação, as plataformas enriqueceram, né, como aqui foi dito, e nós, uma grande quantidade, ficou muito mais pobre. Então, radicalizar não quer dizer ser sectário. Muito importante essa fala. É hora de radicalizar pela raiz na questão civilizatória. É importante radicalizar pelas nossas escolhas e buscar e verificar os bancos comunitários, as formas cooperativas de ver, diminuir o consumismo, ver e ler os rótulos, porque tudo isso é saúde. É importante nós colarmos e identificarmos esses ensinos e colocar propostas. Eu entrei nessa coluna hoje sem saber que mais uma tarefa me cabia como professora universitária hoje. Lutar para que a disciplina de saúde da população negra não seja mais eletiva nos cursos de medicina, mas seja, sim, uma disciplina obrigatória, considerando raça como determinante de saúde. Essa é a nossa luta, meus colegas. Eu acredito que nós temos que levar para o Negrex, para o DENEM, para dentro do corpo docente, e nós temos que fazer com que isso seja. E exigir mais, que os professores sejamos nós. Porque toda a vida a medicina fez reserva de mercado. Está na hora de fazermos o nosso, também na docência. E mais, eu quero convidar a muitos outros que se tornem docentes. Eu levei 36 anos para chegar à docência. Porque o sistema nos quer como mão de obra barata e descartável. Mesmo aquele que em algum lugar hoje esteja pensando, já sou uma classe média, né? Individualmente estou... Não. Você será o próximo a ser morto. Ou pela bala, ou pela bala, ou pela Bíblia, ou pelo boi envenenado, ou então por um profissional mal capacitado.
nós precisamos radicalizar na crise civilizatória. Nós precisamos exigir um processo de formação em todos os níveis e para todos os cursos que não seja mais de individualização, mas que busque, nas tradições mais antigas, a busca do bem-estar coletivo, do que não é pensar, mas existir. Se o outro existe, eu existo. É lutar pela vida do outro. E esse outro não é só o humano, porque, como aqui foi dito, a nossa própria humanidade é discutida. Nós temos que lutar pela sobrevivência de todo o ancestral vegetal, de todo o ancestral animal e de todo o ancestral humano, que é a manutenção daquilo que nós interpenetramos, que é o meio ambiente. A nossa conversa de hoje foi extremamente profunda, extremamente grave, nos deixa até deprimido. Mas também mostrou que nós, profissionais da área médica, negros, rompemos com um pacto narcisista e estamos assumindo um pacto com toda a natureza que carrega espelho. Porque quem carrega espelho não olha só a si mesmo. Ele reconhece o outro e, inclusive, o inimigo, ao ponto de virar o sol e cegar a quem está te perseguindo. Essa é a contraposição, inclusive mitológica, entre uma proposta narcísica europeia e uma proposta que pode ser oxuminesca, dandalunesca, iemanjesca ou de qualquer água que vira espelho. Nós estamos na luta por uma concepção de disputa de narrativa, mantendo o pensar africanamente, mas numa disputa basicamente civilizatória ao nos voltarmos à nossa ancestralidade. Então, nós estamos aqui para reafirmar que os nossos alunos não só pensam, mas questionam esse ensinamento. Nós estamos aqui para dizer que nós não seremos apenas mão de obra barata. Nós estamos aqui dizendo que, apesar de terem combinado de nos matar, nós pactuamos de não morrer. E quem sabe levar a todas essas famílias enlutadas que o Felipe trouxe, essa concepção do que esse antepassado que se foi, por mais jovem, realmente as complicações pós-Covid, principalmente nos homens negros, têm sido cruéis e não têm sido detectada como Covid. Os infartos, os AVCs, mas são complicações, né, inflamatórias e complicações hematológicas pós-Covid. E principalmente, mais uma vez, os homens negros mais jovens. Porque nunca nem sabiam que tinham comorbidade. Nunca tinham tido a oportunidade de medir uma pressão. Então, é importante, sim, e nós também viemos aqui para dizer, nós não somos e não queremos ser exemplos. Nós queremos ser companheiros de luta. Nós estamos aqui firmando fileiras como profissionais da área da saúde, com todos os outros profissionais da área da saúde, para que a gente possa realmente garantir uma mudança. Que, apesar dos nossos já estarem adoecidos por esse processo racista, a gente conseguir equilíbrio, que é saúde e bem-estar. Foi isso que a gente quis dizer. Que lá, seja no 4º ano, no 5º ano, na residência ou como professora, somos um corpo só. Somos um corpo só. E que estamos em luta. Muito obrigada, meus colegas, porque assim os vejo, colegas de luta e de profissão, para que a gente possa continuar nesse processo que é a garantia da vida das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvani, que saudade de você, que saudade dessa maravilha que você é nessa condução desse canal. Muito obrigado. Abençoado o dia que cada um e cada uma de vocês nasceu. Obrigada. Axé, Ingunzo. Círios Oliveira, que eu nem tinha cumprimentado hoje, mas vi que você está aí, Círios. Muito obrigada, seja bem-vinda. Círios Oliveira, daquelas afronautas fidelíssima.
Se ela não chegar no início, ela vai chegar, e depois ela assiste o que perdeu e comenta e deixa ali a contribuição dela. Rose Culturando, que encontro emocionante. Um abraço em vocês. Silvani, você coletiviza mesmo nas diversas áreas do conhecimento. Muito bem. Jana trazendo aí várias reflexões, várias questões que dependem imensamente de que a gente tenha essa incidência no poder, na elaboração, na execução de políticas públicas, na definição de orçamento e assim por diante. E, por isso tudo, Jana, nós seguimos lutando. Saúde Black lembrando, Salve Oliveira Silveira, completaria 100 anos ontem, né? O nosso poeta da consciência negra, aquele que trouxe a proposta, a ideia de construir uma data que desse conta de quem nós somos, que não era, com certeza, o 13 de maio, e trouxe a ideia do 20 de novembro, de Zumbi dos Palmares, e resultou no que a gente tem hoje, né? A data mais celebrada de norte a sul desse país e em outros países do mundo. E as pessoas podem perguntar, mas por que Borba Gato, com a estátua daquele tamanho, não chegou no âmago das pessoas como o Zumbi dos Palmares chegou? Pelo que ele representa, pelos anseios da nossa população, né? Do que nós queremos enquanto sociedade. Cota, seu microfone está fechado, você está falando com a gente? Ou está falando aí? Não, tá. Então, é o seguinte, a estátua de Borba Gato, ela pode ser daquele tamanhão, mas a história e o exemplo dele não dialoga com os anseios da nossa sociedade, da nossa população. E Zumbi dialoga, portanto, independente da mídia corporativa, independente do sistema escolar, independente do Estado, Zumbi espraiou, Dandara espraiou, e tantos outros, tantas outras, porque são os exemplos que nós queremos para a nossa sociedade, para a nossa vida. Muito bem, gente, estamos terminando. Repito para vocês, na quinta-feira, às 19 horas, vamos dialogar um pouquinho sobre funk, cultura negra e criminalização, com Bruno Ramos, Juliana Correia e Mano Teco. Eu agradeço muito. Doutora Regina Nogueira, doutora Cota, agradeço muito, doutora Riane, doutor Felipe, doutor Arthur, por ter estado aqui conosco hoje. Carolina Hoffs, muito obrigada por ter moderado o chat. Afronautas, agradeço muito a cada um e a cada uma de vocês. E aquilo que eu digo sempre, né? Espero vocês aqui quinta-feira, às 19 horas, para a gente dialogar sobre a questão do funk. E é isso, não me deixem só. Espero vocês. Até lá.